Fala, atiradores e não atiradores também. A gente já fez um vídeo sobre este assunto, anodização e tingimento de alumínio, né? Explicando aí como que se fazia. Na verdade, na época eu estava fazendo meus primeiros testes de anodização e aproveitei, né, esse momento para fazer a anodização em algumas peças que a gente estava fazendo customização de uma carabina e já gravei o vídeo, né? Então, assim, produtos que foram adquiridos aí no Mercado Livre, né, que era um kit de anodização. Então todas as etapas, né, desde a lavação, decapagem do alumínio, a anodização em si, né, o eletrólito que vai dentro aí da bacia onde a gente faz a anodização, o tingimento, que era o corante, foram adquiridos em um kit, né. Então hoje quero fazer algo um pouco mais aprofundado sobre esse assunto, onde além de a gente fazer a anodização, o tingimento e mostrar o processo, eu vou falar sobre os produtos utilizados, né? Então, o kitzinho que eu montei aqui de anodização foram todos feitos com produtos químicos, e já deixo o alerta aqui, tome muito cuidado com os produtos químicos, né? Dentro da embalagem, no fornecimento, você vai ter instruções e utilize todos os EPIs necessários, aí, desde luvas, óculos de segurança, e o mais importante, esse processo deve ser feito em ambiente aberto, né? Então a gente está dentro da nossa oficina aqui, eu tenho duas portas aqui, uma de entrada e uma de saída, e todo o meu teto aqui ainda está aberto, tá, gente? Então não estou sem forro aqui, então tem uma ventilação muito boa. Enquanto eu deixo fazendo a anodização, enquanto eu deixo fazendo o processo de anodização, eu saio da sala, deixo, né, o processo correndo para que a gente não inale gases que são super prejudiciais à saúde, tá ok? Então vamos falar um pouquinho sobre, né, eu vou trazer a câmera aqui, eu vou falar das bacias que a gente preparou aqui para fazer cada processo e cada produto que a gente utilizou, concentração, cada diluição e a importância de você fazer a limpeza das peças em cada etapa. Outro ponto importantíssimo para o sucesso da anodização é que a gancheira e a peça de alumínio que você vai fazer a anodização tem um contato elétrico muito bom durante todo o período do processo da anodização, né? Então, você observando isso, você vai ter um sucesso, né, certeiro na tua anodização, no teu processo aí de tingimento da tua pecinha aí de alumínio, tá ok? Bora lá, o que a gente vai fazer hoje. Outra informação importante é que vou aproveitar esse vídeo para a gente matar uma curiosidade, tá? Do pessoal aí, provavelmente, que está assistindo esse vídeo, que quer iniciar seu processo de anodização, seja por hobby, seja de uma forma profissional, qual tipo de corante utilizar, né? Então, eu tenho um corante aqui que eu adquiri, que é próprio para anodização. Porém, antes de eu ter reiniciado o nosso processo de anodização, eu acabei adquirindo um produto na internet paralelo, né, que não é para anodização, é para tingimento de tecido, e hoje eu quero fazer esse teste também. Então vou pegar uma pecinha aqui qualquer de alumínio, a gente vai preparar ela também junto com a peça que a gente vai fazer a anodização de uma forma profissional, né, com relação ao tempo, com relação à concentração dos produtos, do eletrólito, né, e com relação à pigmentação correta para esse tipo de atividade. E outra peça de sacrifício que a gente vai utilizar aqui, que é para fazer esse teste com o pigmento que não é para anodização, porém algumas pesquisas que eu fiz indicou que talvez ele seria eficaz. Vamos ver qual é o resultado, né? Qual que seria a diferença aí. E só para adiantar, esse corante, né, que a gente vai utilizar para fazer esse teste, que é um corante para tingimento de tecido nylon, ela tem uma característica diferente, por isso que a gente vai tentar fazer, né, vai fazer esse teste, que esse corante ele tem um tamanho que talvez corresponda com o tamanho dos poros aí que vai se abrir na peça depois da anodização, para que a gente consiga fazer a pigmentação dessa peça, né, coloração dessa peça, ok? Vamos ver se isso vai dar certo. E a pecinha que a gente vai fazer aí hoje, galera, não sei se é de carabina, eu não sei se é de airsoft,
Um cliente nos enviou aqui, porque ele mandou fazer essa peça inclusive foi feita em Santa Catarina, não sei por quem, porém ele não consegue alguém que faça esse trabalho para ele. Por quê? Dificuldade de todo mundo aí, né? Quem deseja fazer a anodização de suas peças de alumínio precisa encontrar uma empresa especializada e só vai fazer esse trabalho para grande escala, né? Então a gente quer fazer uma, duas pecinhas aí por hobby ou não, né? Talvez um trabalho profissional um pouco mais artesanal, não consegue esse tipo de atividade. A gente se obriga a entender como que funciona e fazer em casa, né? Olha só que bacana. A gente vai estar preparando essa peça e esse já é uma das etapas, né? Olha que bacana, gente. A preparação da peça é uma das etapas. Ela já está no ponto, né? Porém a gente vai fazer todo o processo de limpeza, lavação dessa peça, que é a primeira etapa do nosso processo. Eu vou utilizar não uma lixa, mas um bombril aqui com água, detergente, para a gente fazer um acabamento nessa peça. E depois a gente passa um produto que eu tenho aqui, que eu acho bacana, para tirar todo o restante de gordura que possa haver nessa peça, para que a gente não tenha imprevistos aí, né? Aonde tem gordura, óleo, graxa em peças de alumínio, você não consegue fazer a anodização, tá, gente? Então é importante observar essa primeira etapa para que a gente não tenha imprevistos aí, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a sequência das etapas e como que eu preparei, e já falar aqui do produto utilizado em cada etapa para que a gente inicie o nosso processo aqui, beleza? Vou trazer a câmera aqui. A primeira bacia aqui, soda cáustica, água deionizada também, e você dilui aí uma quantidade de soda cáustica. Eu vou deixar aqui concentração porque eu não lembro de cabeça. O que eu utilizei, galera? Comprei aquela soda cáustica em escamas que você encontra em mercado, né? Enchi a bacia aqui com a água deionizada. Na verdade eu estou utilizando água destilada. Soda cáustica em escamas, né? Eu diluí aqui para fazer a decapagem. Então essa é a bacia da decapagem. O que é a decapagem? A decapagem é um processo que você realiza depois de fazer a limpeza da peça, né? E dar o acabamento. Eu vou fazer isso com bombril. Eu costumo fazer com lixa, mas hoje eu vou fazer com bombril porque a peça tem muitos detalhes. E após a gente fazer essa limpeza com detergente, mais um produto que eu vou usar aqui, desengraxante, você emerge essa peça aqui na soda cáustica para fazer a decapagem. A decapagem ela vai, além de retirar graxa, gordura, tudo aquilo indesejado que a gente não quer na peça, para que a gente tenha uma boa anodização, ela vai dar um acabamento na peça, né, fosco. Ela vai acabar fosqueando um pouco a peça. Eu acho mais bonito o acabamento fosco nessas peças para serem anodizadas, tá? Isso depende de gosto aí. Só que para ter uma peça totalmente fosca, você precisa fazer outro processo, que é o jato de areia, tá? Então o jato de areia vai dar um acabamento muito legal na peça e ela vai ficar com aspecto fosco. Não tem nada a ver com o tingimento, tem a ver com o acabamento que você vai dar na peça ser anodizada. A gente tem nosso eletrólito, tá? De anodização. É aqui que vai acontecer o processo de anodização da peça. E qual que é essa solução? Ácido sulfúrico. Então quero deixar uma atenção especial para esse processo. Ácido sulfúrico é um ácido altamente corrosivo, né? Então muito perigoso o manuseio e até a preparação aqui do eletrólito, tá, galera? Qual que é a concentração, tá? Ácido sulfúrico diluído aí de 15 a 20%, tá? Nessa solução com água. Porém, atenção especial aqui, galera. Você nunca pode derramar água no ácido sulfúrico. Então, sempre ao contrário. Então, você prepara a sua bacia aí com 80% de água deionizada, tá? O ideal.
Você pode usar água destilada para todos os processos, água destilada, água desmineralizada e água deionizada, onde a água deionizada tem o melhor efeito, tá? Tanto na limpeza das peças quanto diluição aqui dos produtos, tá ok? Então aqui, o eletrólito, que é onde a gente vai colocar os nossos eletrodos e imergir a nossa peça para que a gente consiga fazer a anodização, passando a corrente da peça de sacrifício para a nossa peça ser anodizada. Corresponde a uma solução de ácido sulfúrico diluída na água deionizada de 15 a 20% de concentração do ácido sulfúrico, tá? O restante água deionizada. Como preparar? Você primeiro enche a bacia com a água deionizada, né? 80% ou 85%, depende da concentração que você decidir utilizar. E depois você vem derramando o ácido sulfúrico, tá? Em pequenas quantidades. E utilize aí uma peça de inox para ir mexendo, né? Sempre com luva, tá? Sempre com luva, muito cuidado. Faça isso fora de casa, porque a reação que acontece aqui ao misturar a água com ácido sulfúrico acaba aquecendo demais, tá? O produto, a bacia e liberando bastante gases, tá, gente? Então faça fora de casa, muito cuidado, utilize óculos de segurança, luva, máscara, todos os EPIs necessários. A terceira bacia que a gente tem aqui, galera, é água deionizada de novo, no meu caso que é água destilada, com o corante próprio para anodização. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, para vocês adquirirem esse produto. Vai ser um bônus aqui, um presente para vocês, porque vocês observarem, é muito difícil, tá, vocês encontrarem esse produto no mercado. Então vou deixar o link aqui para vocês, com certeza vocês vão ser muito bem atendidos e vocês vão conseguir um produto de qualidade que realmente funciona, tá, galera? Então, com essa dica, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, né, para que você receba notificações de mais vídeos informativos com conteúdo de verdade como esse, tá ok? Mais uma bacia aqui. O ideal é que a gente tenha ainda mais bacias, tá? Mas para mim aqui 5 ela já é o suficiente. Essa bacia, ela tem uma mistura de água deionizada de novo, no meu caso água destilada, com o corante que eu mencionei para vocês aí, tá? Que é um corante para fazer tingimento de peças de nylon, de roupas de nylon, de tecido de nylon, tá? Que a gente vai fazer o teste em uma das peças de alumínio que a gente vai utilizar aqui só para fazer esse teste, tá? Na peça que a gente quer ter garantia de que vai funcionar, a gente vai fazer a imersão nessa bacia aqui com corante próprio para anodização. Na quarta bacia, o que nós temos nessa bacia aqui, galera? Essa bacia eu deixo ela reservada para fazer a lavação da peça em cada etapa, tá? Então aqui tem um pouco de água destilada, tá? Fruto da última selagem que a gente fez. Então uma água aqui com um pouco de resíduo de corante, tá? Que acaba saindo nesse processo da selagem, que eu vou jogar fora, tá? Vou reservar essa bacia aqui de novo para a gente fazer o nosso processo. Então ela tem que estar disponível para mim fazer a limpeza das peças. E a última etapa eu uso ela de novo para a gente fazer a selagem, né? Eu esvazio ela novamente e joga as peças aqui dentro e derrama aqui água fervendo em cima para a gente fazer a selagem. Maravilha, galera, tudo mencionado aqui, as informações necessárias, e a gente vai começar o nosso processo de anodização e vamos acompanhar e ver como é que vai funcionar, tá? Eu quero já dar um adendo aqui para a gente entender como que funciona o processo de anodização. Não estou falando de tingimento, estou falando da anodização da peça, tá? Onde a gente cria uma camada na peça de alumínio que ela vai ter uma característica um pouco mais duro do que o alumínio, tá? Então vai ser uma camada um pouco mais dura, e essa camada ela abre alguns poros, né? Ela vai abrir os poros da peça. Além de você ter uma camada dura, ela abre
os poros da peça para que você receba o corante, né, e o corante consiga se fixar na peça, tá? Então essa é a grande sacada. Porém, quando você faz esse processo de anodização, você acaba criando essa camada mais dura na peça, e essa camada tem uma característica importante. Além da abertura dos poros para receber o corante, essa peça ela acaba perdendo a característica de condutividade elétrica, tá? Então essa peça ela não conduz mais eletricidade, pelo menos na superfície dela, né? E assim você ganha uma característica muito legal, que essa peça ela vai deixar de oxidar, então ela perde a capacidade de oxidação dela, tá ok? Isso é muito bom, principalmente para peças de carabinas de ar comprimido, né, onde o ar comprimido carrega bastante umidade. Então você tirando essa capacidade da peça de conduzir eletricidade, você evita com que a corrosão aconteça na peça, tá? Isso é bem bacana. Além de a peça ficar bonita, ela ganha uma camada um pouco mais dura, cor, e tem uma vida útil maior aí pelo fato de não oxidar. Maravilha, vou preparar a peça, né? Mostro para vocês aqui cada etapa e a gente volta e fala um pouquinho mais sobre o eletrólito, como fazer a ligação e como realizar o processo aqui de anodização. Após a lavação da peça, né, preparação, a próxima etapa é a decapagem, né, que ela vai ajudar essa peça que não está com acabamento legal, que realmente é só para a gente fazer o teste, né, então não está com um acabamento aqui apropriado, é só para a gente fazer o teste e ver se o tingimento vai pegar nela, né? Então assim, esse aqui é a próxima etapa. Então soda cáustica com água deionizada, né? A gente vai deixar aqui nessa solução por alguns minutos, né, dependendo do acabamento desejado. E aqui a gente tira o restante de qualquer indício de graxa, né? E já dá um acabamento na peça. Veja que a peça já começa a reagir com a soda cáustica. E ela vai ficando esbranquiçada assim, né? Vai ficando com acabamento menos polido possível, né? E é feita uma limpeza aqui bem bacana, né? Então a gente garante nesse processo, após os anteriores, é claro, que a gente não vai ter sujeira na peça, né? Fazendo com que a anodização fique bem mais bonita. Nesse processo a peça começou a ficar escurecida, então estava torcendo para que esse alumínio não fosse um alumínio não anodizável, né? E depois, fazendo algumas pesquisas, descobri que algumas ligas de alumínio contendo ferro, cobre, elas tendem a escurecer. Para resolver esse problema, eu acabei fazendo todo o processo de lixamento e lavação novamente para que não corresse o risco de o óxido liberado aí na peça, na camada superficial, impossibilitasse a anodização da peça. Bom, pessoal, vamos começar aqui o processo, né? Mostrando aqui todos os detalhes, né, galera? Então, deixa aquele like e nos ajuda aí, né? Fortalecer, para que a gente continue fazendo mais vídeos como esse. Esse é o material de sacrifício, tá? Ele vai submerso aqui. Eu faço dessa forma, gente. Então, assim, não existe regra, né? Faz da melhor forma possível aí para o seu processo. Super recomendo você controlar a corrente, tá? Em todo o processo. Estou fazendo alguns testes ainda. Porém, o que é interessante a gente estar monitorando aqui? O
Vou pegar um multímetro, vou botar na escala de corrente, tá? Escala de 10 amperes. E eu vou estar monitorando corrente. Por quê? É interessante ter o controle de corrente, né? Então tem uma fonte ideal para ser utilizada aí, galera, que é aquelas de bancadas de eletrônica, né? Onde você consegue controlar a corrente e a tensão, tá? Se atentem aí a esse detalhe para que vocês tenham sucesso na anodização. Existe um cálculo para ser feito aí da corrente ideal a ser utilizada, que é uma proporção de corrente por cada decímetro de área a ser anodizado, né? Então você faz um cálculo da área em centímetro quadrado, depois converte para decímetro. Existe uma proporção, e se não me engano é 0,8 amperes por decímetro, tá? E através disso você ajusta aí a corrente a ser utilizada no seu processo de anodização. Como eu não vou conseguir fazer esse controle, porque eu não tenho controlador de corrente, eu vou simplesmente estimar uma corrente ideal aqui, ou o mínimo que eu conseguir, tá? Porque eu já fiz um processo aqui e eu não consigo reduzir muito minha corrente. Então eu vou utilizar o mínimo possível que eu consigo ajustar aqui. Mas o mais importante disso tudo, galera, é o que? Você saber que realmente está passando corrente no teu circuito, tá ok? O que eu vou fazer aqui? Negativo no material de sacrifício. Depois vocês vão ver como é complicado aqui para a gente ter realmente uma garantia de que está passando corrente, né? E a questão da gancheira aqui, galera. Então aproveitei um dos orifícios aqui da nossa peça, tá? Para fazer a conexão da gancheira, tá? Que é uma barra de alumínio que vai fazer a conexão elétrica com a peça, tá? E essa gancheira ela vai conectada no positivo, tá? E aí a gente fecha o circuito. Então vamos submergir aqui na solução do eletrólito a nossa peça. Ela não pode encostar lá na barra de alumínio, né? Senão vamos fechar um curto-circuito. E a gente não quer isso. E eu vou optar por fazer uma de cada vez, tá? Para garantir que vai funcionar o sistema aqui. Vou ligar a fonte. A minha fonte está ajustada com 9 volts. Vou ver qual que é a tensão, a corrente que vai proporcionar com esse 9 volts. E se eu ver que eu preciso de mais corrente, a gente vai aumentar, tá? Mas eu acho que em torno de 2 amperes aqui é o suficiente. Eu botei aqui um grampo para garantir que a peça vai ficar nessa posição, né? Não vai fechar um curto lá junto com lá na placa do catodo. Multímetro conectado na escala de corrente. Vou conectar aqui corretamente as ponteiras de prova, né? Senão não funciona. Na escala de 10 amperes, corrente contínua. Só para a gente monitorar a corrente. E a partir de agora a gente está fazendo a anodização. Bom, galera, terminando aqui quase a etapa da anodização em si, né? Então a peça vai sair daqui com uma camada de revestimento anódico, uma porosidade bem alta, né, nessa camada, onde a gente vai conseguir impregnar o corante, né? E além disso, cria um revestimento aí na peça, né, que protege ela de corrosão. E agora o que a gente vai fazer? Eu esqueci aquecer a solução aqui onde está o nosso corante, tá? Eu preciso que ele esteja a 50 graus para mergulhar a peça. Então essa é mais uma etapa importante. Vou aproveitar aqui, já vamos deixar aquecendo essa água. Ponto importante, né, é você adquirir um termômetro também e bolar uma forma de estar aquecendo essa solução aí, né? Deixar o nosso termômetro aqui para a gente ir monitorando a temperatura. E vamos fazer o aquecimento da bacia aqui de corante, né?
Aqui a gente tem o corante, que eu deixei o link aqui na descrição, e água deionizada. Então aqui, galera, mostrando aqui todos os processos, todas as soluções, né, os produtos químicos utilizados. Dá trabalho fazer esse vídeo, galera, então, né, fortalece aí, deixa aquele like, ajude-nos a crescer, se inscreva no nosso canal para receber mais notificações de vídeos, né, relevantes como esse. E você, armeiro, você atirador, né, se torne membro do nosso canal, dando aquele apoio aí para que a gente continue crescendo, né, galera? Então, uma quantia aí irrelevante nos ajuda demais. Bom, pessoal, a temperatura aqui já chegou no ponto, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos desconectar aqui nossa peça, vamos desligar aqui a fonte, né? Já conseguimos a anodização, um tempo de espera, controle de corrente, e aqui está a nossa peça. Vamos ver como que ela sai aqui da solução. A gente vai fazer a lavação da peça agora. Olha só. A gente vai fazer a lavação dessa peça e vamos ver se tudo deu certo, tá? Se o alumínio utilizado aqui for um alumínio anodizável, tá meio estranho o aspecto dessa peça, a gente vai ter um resultado satisfatório. Caso contrário, infelizmente, não deu certo o nosso processo, né? Vamos ver o que acontece. Vamos lavar aqui com água deionizada, né? Cada processo precisa disso, para a gente não contaminar nosso banho de corante. Agora a gente bota no corante, tempo necessário aí, em torno de 30 minutos, tá? E é bom a gente manter a peça em agitação constante, tá? Parece que deu certo. Parece que a gente conseguiu a anodização, então só vamos manter o processo aqui, né, durante o tempo necessário, para que a gente consiga impregnar o máximo possível do corante na peça, para que a gente tenha um resultado satisfatório realmente, tá? A quantidade de corante na solução depende do resultado esperado, né? Então, assim, dependendo da intensidade de cor que você necessita, você vai colocar mais corante ou menos corante, tá? E isso depende realmente da particularidade do teu processo, da tua necessidade. Então vamos deixar aqui pelo tempo necessário. E de vez em quando eu vou dar uma agitada aqui só para garantir que a gente consiga impregnar o máximo possível. Bom, galera, já se passou o tempo aqui e a peça tá pronta, tá? Enquanto isso, eu já iniciei a anodização da pecinha de teste aqui, que nós vamos fazer no tingimento com o corante de tecido para fazer o teste. Mas a nossa peça, ela tá dessa forma aqui, ó, olha só, resultado excelente, né? Totalmente pretinha. E agora a gente vai para a próxima etapa do nosso processo, que é a lavação dessa peça. Na verdade não é a lavação, né? É a selagem, tá? Então vamos aqui para o potinho de limpeza. Eu vou tirar essa resistência aqui, que a gente vai utilizar ela depois. E a gente vai fazer a selagem, tá? Água fervendo. Deixa eu pegar a água ali. Água deionizada também, tá, galera? A ponto de fervura. E a gente vai deixar a peça submersa, ou tentar pelo menos, todo esse período, para que a gente faça a selagem da peça. Utilizei pouca água aqui, porque não tá fácil encontrar água destilada, né? E a gente vai deixar aqui por 15 minutos para fazer o selamento. Depois a gente vem com a flanelinha aqui para tirar o excesso de resíduo. Bom, galera, então passou-se o tempo aqui, a gente finaliza aqui a selagem, né? E só falando um pouquinho mais sobre ela, qual que é a necessidade desse processo. A gente na anodização a gente abre os poros da peça, né, com a camada que a gente cria de revestimento ao entorno da peça de alumínio. E deixa essa camada também porosa, né?
Assim a gente consegue impregnar o corante, e a selagem faz justamente a finalização aí desse processo, né? Onde a gente fecha os poros e retém o corante aí na camada que envolve a peça, né? Essa camada de proteção. Tá ok? Então, a importância de se utilizar o corante apropriado, justamente para que a gente consiga um bom resultado, tá? Da cor. E o preto é a pior delas de se fazer, né? E também que esse corante ele tem algumas propriedades, características apropriadas aí para esse processo, né? Inclusive com relação ao tempo, né? Para que a gente não perca essa cor com relação ao tempo. Então é interessante a selagem e o pigmento apropriado, o corante apropriado, tá ok? Com relação à exposição ao sol, esse tipo de corante ele tem várias propriedades que são próprias para que a gente não perca a característica de cor com relação ao tempo, exposição à luz, raios ultravioletas e tudo mais. Tirando a peça aqui, então, esse é o acabamento que a gente conseguiu, né, com relação à cor. E agora eu vou só passar uma flanelinha para tirar o excesso de pigmento que talvez possa ficar aí na peça, tá ok? Interessante mencionar, né, que a gente precisa de um excelente contato aqui. Eu utilizei um dos furos provavelmente vai um parafuso aqui na peça do cliente, e este local de contato, tá? Assim como a gancheira, ele não vai pegar o pigmento, tá? Então você tem que escolher um local estratégico para poder fazer esse contato elétrico. Olha lá, então uma pequena partezinha da peça não pega o pigmento, tá? Não pega o corante, e não é anodizado também. Bom, galera, finalizado aqui a anodização da peça do cliente, a gente está fazendo a anodização da nossa peça de teste e vamos preparar o tingimento aqui com o corante, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui qual que seria esse corante. Eu botei 2 latinhas nessa solução Tupi Nylon. Eu botei 2 latinhas na solução, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver qual que vai ser o resultado, se vai dar anodização. E eu preciso aquecer essa água da mesma forma, né? Só pra gente garantir que vai dar certo. Notem que para você ter um bom rendimento aqui na mistura do pó colorante com a água deionizada, ela precisa estar numa determinada temperatura, né? Então assim, depende do corante, tá? Esse nosso corante profissional, ele precisava de 70, 80 graus, algo assim, tá? Para fazer a mistura. E depois, quando a gente vai aplicar a peça no corante, né? Ele tem que estar a 50 graus. Isso ajuda a favorecer a impregnação do corante na tinta, no alumínio, tá? Na peça de alumínio. Só preparar aqui, galera, chegar na temperatura, a gente já tira a peça, faz a limpeza dela antes de colocar aqui, né? Ou seja, borrifar a água deionizada na peça para que a gente não contamine a nossa amostra, né? A gente não contamine o nosso corante e consiga utilizar ele por muitas vezes. Por que a gente precisa passar a estopinha, né? Olha só como que sai aqui a gancheira, por exemplo. Deixa eu ver se vai focar aqui. Tem uma neblina, uma névoa que fica sobre a peça, né? Então a gente precisa dar um pequeno polimento para tirar esse aspecto aqui.
Bom, galera, vamos mostrar o resultado aqui da nossa anodização, né? Então aqui tá a peça, tá? Ficou maravilhosa, né? Então, com todos os produtos aí utilizados, a gente mostrou o processo, fizemos a lista de produtos, tomem todos os cuidados necessários, né? Porque realmente é bem perigoso, tá? Então, por sua conta e risco, utilizando EPIs necessários, e a gente obteve esse resultado com o corante, tá? Com o corante próprio para anodização. Maravilha, ficou excepcional, né? Realmente uma peça maravilhosa. E a peça aí que a gente fez o tingimento utilizando o corante de tecido não é essa. Vou fazer um suspense aí, né? Não é essa peça aqui, tá, galera? Realmente aquele corante não funciona, e principalmente para o preto, já ouvi relatos aí que outras cores funcionam e tal, né? Mas o preto não funciona. Então o máximo que a gente conseguiu foi isso aqui, ó, tá? Então tivemos uma coloração na parte onde tinha um vestígio aqui de lixamento com grão maior, tá? Então ela aderiu aqui no grão onde tem os poros maiores, né? Só que na parte onde está mais polida, ela não adere, tá? Então muito menos para ficar preto. Chegou a ficar roxo aqui, um tom de roxo, né? Então não funciona, não adianta tentar. É só perca de tempo, mas a gente precisava fazer esse teste aqui, tá, galera? Então esse foi o resultado, né? Aí tá as informações com relação a este processo, para que você obtenha resultado e não precise passar sufoco aí para aprender, tá, galera? Então aqui a gente passa todos os detalhes, todas as informações, né? Contribua, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal para mais informações como essas, e você que quer nos apoiar aí, né, se torne membro do nosso canal. Uma quantia aí irrisória, você nos ajuda bastante, tá ok, galera? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Robert Gun, conteúdo de verdade.